Glória a Deus. Que noite maravilhosa, né? Absolutamente linda, subversiva, né? Tá o pobre do teu marido lá em casa, nem desconfiando o que está acontecendo aqui, né? Ele lá inocente, tomando a cachaça dele, e você aqui intercedendo. Ele mal sabe o Deus que vai encontrá-lo essa noite, né? Está você aqui, sua esposa em casa, fechada. E você aqui nessa noite subversiva e clamando. E ela mal sabe o atropelamento de amor de Deus que vai ter essa semana ainda. É você que está intercedendo pelo seu filho. Chorando aqui na presença do Senhor, né? E ele mal sabe a arapuca sagrada que Deus está preparando. Que noite subversiva, linda e maravilhosa. Meus amores, abra comigo em João, capítulo 1. O Evangelho escrito pelo último dos apóstolos vivos. Ele teima em ficar vivo, né? Não a Bíblia, mas a história eclesiástica fala tanta coisa sobre o apóstolo João, tão maravilhosa a história eclesiástica. Ele teima em ficar vivo. E no final do primeiro século, finalzinho do primeiro século, ele nos traz não só o seu evangelho, como narrativa final, bonita, gloriosa, sobre Cristo, mas complementa as cartas, né? E em João capítulo 1, versículo 1 diz... João 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas, absolutamente todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Nós te louvamos porque um dia esta luz brilhou, e nós tivemos a alegria que muitos não tiveram no primeiro século, de te compreender. Portanto, bendito seja o teu nome. Esta noite, Senhor, fala ao meu coração, ao coração do meu irmão, a minha vida, a vida do meu irmão. Traz-nos, Senhor, o impacto da tua palavra, palavra que transforma, que vivifica, que traz paz. Hoje é o primeiro dia da semana, o teu dia, Senhor, o dia da ressurreição. O dia, Senhor, em que céus te receberam e túmulos não puderam te conter. Então, Senhor, que neste dia, ao nascer desta semana, possamos compreender a tua palavra e ela em nosso coração produza exatamente aquilo que necessário é. Nós te louvamos e te engrandecemos. Amém, amém. Sente-se abençoado. Sente-se abençoado. Noite bonita, não é, irmãos? Noite extremamente simples e maravilhosa.
Em João capítulo 1, versículo 1, quando o apóstolo de forma muito clara diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A primeira grande finalidade do apóstolo ao ser tomado pelo Espírito de Deus foi exatamente alertar aos gregos e aos romanos e aos gentios de que tudo aquilo que eles procuravam, ansiavam, angustiosamente desejavam, na verdade já tinha vindo, já tinha estado entre eles, já tinha sido realidade absolutamente inconteste. E eles, os gregos, tadinhos, que acreditavam que o Logos era o sustentáculo de todas as coisas, e que por intermédio do Logos as coisas existiam. Eles, gregos, tinham uma visão absolutamente abstrata do que seria o Logos, e na eterna dimensão da cultura, da mitologia grega, o Logos era buscado, desejado, ansiado. Afinal de contas, ele era o centro do universo, mas eles não tinham como, na própria cultura, explanar, discernir, entender, até porque era abstrato. E aí vem João e diz, não é abstrato. O que vocês procuram como fundamento do universo, essência única e última de todas as coisas, e fonte de tudo aquilo que existe, na verdade não é uma ideia, na verdade não é um demiurgo, na verdade não é um Deus menor, na verdade não é uma emanação, na verdade é um homem que existiu e o nome dele foi Jesus de Nazaré. Aí, a partir desse momento, o Senhor Jesus passou a ser escândalo para os gentios. Porque na cultura grega não era possível se acreditar na dimensão de que aquele que era o centro de todas as coisas, e fonte de todas as coisas, e sustentador de todas as coisas, pudesse um dia estar em carne em nosso meio. Porque desde Platão, e depois Aristóteles, a dubiedade das coisas estava sempre, de forma simples, na cabeça do grego. Tudo que é humano, material, tangível, palpável, é absolutamente pequeno, baixo, vil e imprestável. É uma sombra da realidade maior, que é imaterial, que é intocável, que é intangível. Por isso, para os gregos, tudo aquilo que fosse além da matéria e existisse, isto era a perfeição, enquanto a matéria era a imperfeição. Então, Jesus não poderia ter tido carne, sangue e ossos, porque se tivesse carne, sangue e ossos, não poderia nunca ser o Logos, aquele ser que sustenta todas as coisas e que simplesmente por intermédio dele, todas as coisas vêm e têm sentido. Porque na matéria nada há de bom. Nada há de bom na matéria. O mundo perfeito é sempre um mundo imaterial. Mas aí quando o apóstolo João diz, o Logos, que vocês tanto procuram, andou conosco, comeu nossa comida, bebeu aquilo que bebemos, andou conosco, participou do nosso dia a dia, participou de nossas angústias, morreu, ressuscitou. Quando falou de ressurreição, aí a coisa piorou, porque para gregos não pode existir ressurreição. Aí Jesus,
que já era um ser de segunda classe, que era judeu. Pior ainda, no meio dos judeus, de terceira categoria, não mais segunda classe. Na segunda classe, terceira categoria, porque era galileu, no meio dos gentios. Não, é impossível ele ser o Logos. Porque, afinal de contas, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Da Judeia vem algo bom? E do meio dos judeus existe alguma coisa boa? Pois é, escândalo para judeus. Mas o verdadeiro Logos, o ser que tudo criou e que tudo sustenta, sim, esteve entre nós. Viveu nossa vida, para que um dia pudéssemos ter acesso a tudo que o verdadeiro Logos poderia nos trazer, que é a vida com Deus e a vida eterna. Essa foi a primeira dimensão da mensagem. Escândalo para os gregos. Mas sabe, João já estava velhinho. E você sabe que velho já não está muito por aí com as coisas. Diz mesmo, fala, e diz o que quer, que o diga ao saudoso e falecido Silvio Santos. Não há pérolas fantásticas sobre ele na internet, quando da velhice dele ainda dirigindo os seus programas no domingo. Pérolas inacreditáveis. A gente só diz assim, meu Deus do céu, como é que ele falou isso? Não, fica tranquilo, já está idoso. E João, como idoso, já não tinha mais medo de dizer absolutamente nada, se algum dia teve medo. E ele começa com a expressão mais escandalosa do mundo. No princípio era o verbo, Logos. E o verbo era Deus. E estava com Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E o pior, o Logos desceu, tomou nosso corpo. E aí o Logos se tornou para nós luz, que nos fazia viver e entender como viver, e como andar, e como falar, e o que dizer. E resplandeceu entre nós. E o pior, não foi reconhecido. Não foi reconhecido. Eu quero essa noite trabalhar com você uma segunda dimensão da palavra. Desse evangelho lindo e maravilhoso, e que obviamente ressalta no nosso coração algo muito mais belo neste momento histórico, que é a questão do Logos. E eu não vou tratar a questão do Logos, ou seja, da divindade de Cristo, porque isso é uma das lições mais belas da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical, que trabalha com o cristianismo, e obviamente com a doutrina mais importante do cristianismo, que é a doutrina de Cristo, a cristologia. Eu quero essa noite, literalmente pegar a segunda parte de João que diz, esteve conosco, era luz, e infelizmente resplandeceu, e não obstante resplandecer infelizmente, as trevas não o compreenderam. Brilhou tanto, brilhou entre as trevas, foi visto, mas não foi reconhecido. Eu quero, esta noite com você, pensar um pouquinho neste Cristo, e o que significa historicamente João, não filosoficamente João, e não o Logos, mas historicamente os 4 primeiros versículos de João. Só tem uma forma de você entender historicamente isso aqui. É se você puder pegar também o paralelo de João e abrir com calma, amor e tranquilidade para entender o que significa um Deus que de alguma forma brilha, resplandece, não é entendido, mas não obstante brilhar e resplandecer e não ser entendido, continua sendo Deus e a origem de todas as coisas. Só tem como compreender João
no seu aspecto absolutamente histórico, materializável, do dia a dia, do nosso cotidiano. João, capítulo 1, só faz efeito na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, se você voltar de novo ao texto que diz, no princípio. Porque em João, capítulo 1, diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com quem? E o Verbo era o quê? E todas as coisas foram feitas o quê? E sem ele nada do que foi feito o quê? Ou seja, eu estou agora te levando para Gênesis, capítulo 1. Só tem um jeito de entender João, é se você olhar para Gênesis, capítulo 1. Porque, irmãos, se João foi escrito pelo apóstolo para gregos, a reverberação também dele no meio dos judeus foi grande. Porque um judeu, quando ouvia no princípio, Bereshit, Bará, Elohim, no princípio criou Deus. Um judeu de maneira absolutamente rápida e efetiva voltava para Gênesis e se lembra de forma muito simples de Gênesis 1:1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e o quê? E a terra. Por que João tinha que começar? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque, em primeiro lugar, João queria dizer a todos que o lessem, que na Escritura Sagrada do grande Deus, quem estava no início de todas as coisas no universo, agora também estava no século I, como aquele que possibilitava um novo início para a humanidade. O mesmo Deus que simplesmente, ao criar todas as coisas, Cristo, e que em Gênesis você tem não um relato científico, pelo amor de Deus, isso aqui não é ciência, isso aqui é um hino, isso aqui é glorificação a Ele pela criação, isso aqui é um louvor ao Senhor nosso Deus. Se aconteceu dia a dia, momento a momento, nesta sequência, todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não aconteceu nessa sequência, e se há fatos entre um dia e outro, também louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nunca quis ser um tratado científico, a Bíblia é um livro que nos revela o Senhor Deus Todo-Poderoso. E de forma muito simples, em Gênesis, nos mostra o Logos sagrado de João. Em Gênesis, o mesmo Logos chega no universo e, segundo o versículo 2, a terra era sem forma e o quê? Vazia. E havia trevas sobre o abismo. Dois problemas com a terra, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, mas era sem forma e o quê? Primeira coisa que ele fez, trouxe forma. Segundo grande ato que ele fez, trouxe conteúdo, encheu de vida, e vida em abundância. Aí ele começa, está tudo escuro, lá no versículo de número 3, o Logos simplesmente disse, haja luz, e como todas as coisas estão submissas à sua voz,
Ele que milênios depois diria: vento, para! Tempestade, aquieta-te. Para ele a luz surge sem existir sol. Valdete não tinha sol. Não tinha lua para refletir a luz. De onde vem essa luz? Eu não sei. Eu sei que eu tenho um Deus que não precisa do sol e da lua. Ele só diz: haja luz. E luz existe. Luz existe. Aí lá no quarto dia que ele diz: eu quero agora luminares, eu quero o sol, eu quero a lua, eu quero as estrelas, para comandar o dia a dia, o dia a dia, o dia a dia de todos aqueles que estiverem vivendo neste planeta. Mas a luz existe. No segundo dia, ele separa o que é de cima e o que é de baixo, e ele coloca o firmamento. E aí o salmista diz: quem é que pode separar o que há em cima e embaixo? Lazinha. O salmista, ele diz que quando olha para o firmamento, a sensação é de que tudo está caindo, mas não cai. Porque tem algo que separa e que segura o que está em cima, como que protegendo o que está embaixo. E Gênesis, Lazinha, diz que Deus chama essa expansão de firmamento. E ele só diz: haja firmamento. Para que o que está em cima não caia, o que está embaixo não pereça. Meu Deus. Aí no terceiro dia, ele simplesmente, ele pega a expansão de água, e ele separa água de água. Como é que ele faz isso? Não me pergunte, eu não estava lá. Eu queria estar, mas eu não estava. Assisti essa semana um vídeo de uma menininha revoltada com o pai e a mãe chorando. Como é que fulana está e eu não estava no casamento de vocês? Como é que ciclana estava e eu não estava? Eu imagino a filha do Joãozinho nascendo e vendo depois as fotos do casamento e reclamando: como é que eu não estava? Eu quero ver a Carol explicar. Gente, eu queria estar, mas eu não estava. Você sabe o que é essa cena dantesca de Deus olhar e dizer: águas se separem de águas, e que apareça a porção seca, e simplesmente águas nunca mais invadam, a não ser que eu dê ordem, mas nunca mais invadam. E aí, quando você pega Jó pergunta: quem foi que colocou ferrolho? Gente, quem colocou ferrolho para que as águas não passem de onde elas estão? E aí, depois que ele separa céu de terra, água de terra, noite de dia, aí ele vem colocando conteúdo: sol, luas e estrelas. A terra se enche numa explosão linda, fantástica, de cores, de árvores, de frutos, de relva, de cheiro, de vida. E aí os mares são cheios de animais, cada um da sua espécie. E os ares são cheios de animais, cada um da sua espécie. E aí no último dia ele diz: façamos um ser à nossa imagem e à nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre todas as coisas. Meu Deus, a petulância de João foi incomensurável quando ele disse: no princípio.
Ninguém tem autoridade de dizer no princípio. Só quem poderia dizer no princípio é Moisés, meu amigo. Quem te deu autoridade para dizer no princípio? O mesmo que no princípio estava. E eclodiu todas as coisas. E no final do último dia ele disse: é muito bom. É muito bom. Gente, o Logos, ele é especialista em pegar desordem e transformar em ordem. O Logos é especialista em simplesmente pegar o incolor, o feio, o não atraente e fazer dali explodir cores, vida, cheiros e beleza inefável. O Logos é absolutamente especialista em fazer vida ser gerada do nada. Porque é do nada que tudo surgiu, a não ser da sua palavra. O Logos é Deus agora conosco. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com quem? Fazendo tudo aquilo. E o Verbo era o quê? Deus. E tudo que foi feito por Ele. E sem Ele, nada, absolutamente nada se fez. E o Logos desce e se torna a luz dos homens. O Logos desce. Por que o Logos desce? Porque o Logos, depois de fazer o homem à sua imagem e semelhança, o Logos tem a infelicidade de ver o homem simplesmente não cumprir o seu mistério, que é a simples e a maravilhosa obediência e vida. O Logos vê o primeiro casal se perder. E aí o Logos vem durante toda a história, consertando todas as coisas, por intermédio daquele a quem ele deu autoridade, que é o homem. Chama o primeiro casal, perdoa o primeiro casal, dá uma nova chance ao primeiro casal. O casal pega essa chance como ninguém pegou até hoje, porque a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo olha para a mulher e diz: olha, fica tranquila, vai nascer de ti um que é da tua semente e vai acabar com a questão do pecado e da maldade, com a lambança que vocês fizeram. E é incrível que Eva, quando tem o seu primeiro filho, o nome Caim, o nome é exatamente em razão dessa palavra que ela escuta de Cristo. Ela diz: alcancei do Senhor um varão. Ela olha e ela vê, talvez em Caim, este seja aquele que vai consertar tudo de errado que fizemos. E o Logos vai trabalhando ano após ano. O Logos vê, infelizmente, a sua criação chegando ao auge da abominação, de tal forma que em Gênesis capítulo 6, você tem uma descrição das mais horríveis. O homem e seus pensamentos, em todo momento, era simplesmente mal. E vamos dar um reset, vamos recomeçar. É isso que foi o dilúvio. Tudo recomeça, mas bastou um tempinho depois. O homem já estava de novo envolvido no pecado de tal forma, que a maior prova de que o pecado não tinha limites é que um homem chamado Nimrod
constrói uma torre chamada Torre de Babel. Isso traz do Senhor ódio. E um dos motivos pelo qual traz ódio é porque Nimrod se utiliza da escravidão. E não havia, irmãos, e não há prova maior do pecado e da maldade de um ser humano que a existência da escravidão. A Bíblia diz, Nimrod, caçador de homens, ou seja, produtor de escravos. E aí Deus resolve chamar um homem lá de Ur, do mesmo local onde as torres estavam sendo levantadas, e resolve dar uma nova oportunidade para a humanidade. E por intermédio dele vem uma família, que depois vai se tornar num clã, que depois vai se tornar numa nação. E Deus, por intermédio dessa nação, resolve abençoar absolutamente toda a terra. Mas a nação se perde fragorosamente, a nação se derrete terrivelmente diante do pecado, de tal sorte que chega um momento em que tudo aquilo que Deus tinha dado para eles se perde no tempo e no espaço. E mesmo com um sucessivo amor de Deus, porque mesmo ante a escravidão, Deus traz de novo, num segundo êxodo, e traz de novo, não só do Egito, mas da Babilônia, e recomeça tudo de novo. Mas é povo que simplesmente não sabe viver com a luz, não consegue andar com a luz, renega a luz que existia na lei, a luz que existia nos sacrifícios, a luz que existia no templo. E aí Deus diz, eu agora vou consertar todas as coisas de forma definitiva. E eu mesmo vou descer. E eu mesmo vou arrumar tudo. Daí o Logos desce. Toma nossa carne. Anda em nossos caminhos. Fala nossa língua. Bebe nossa água. Come nossa comida. Vive conosco. E quando o Logos desce, tudo aquilo que em Gênesis aconteceu, volta a acontecer. Vida volta a existir. Caminho volta a existir. Inteligência produzida. Vida, amor, carinho, paz. E o mais importante, ele vem no momento em que a humanidade mais estava escuramente dominada pelo pecado. Ele vem como luz para todos os povos. A luz brilhou de forma inefável e maravilhosa. Ele vem, tal como Gênesis, ele separa o que tem que ser separado. Ele traz vida onde não havia mais vida. Ele traz cor aonde não havia mais cor. Ele traz sopro e existência onde não tinha nem sopro nem existência. Ele traz esperança. E à medida que ele anda e que ele trabalha, João é escrito para que todos nós pudéssemos entender tudo aquilo que ele fez e discernirmos que o Logos estava no nosso meio, e era o Filho de Deus, e era o próprio Deus apresentado a nós, absolutamente a nós. Não haverá um outro Logos descendo. Não haverá um segundo caminho. Não haverá uma segunda via para nós e para a humanidade. Porque nele se fecham todas as coisas. Quando João diz,
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo, Ele veio para pegar o que estava sem forma e vazia, e transformar em algo com conteúdo e vida. Seu nome, Jesus Cristo. Sua especialidade, recomeços. Seu grande trunfo, vidas, tendo vida em abundância. Sua alegria, paralíticos andando, cegos vendo, mortos ressuscitando. Seu desejo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Dessa vez ele veio não para consertar o universo presente. Dessa vez ele vem para que de forma definitiva todas as coisas convirjam para exatamente Ele que é Senhor de todas as coisas. Escute. A vida está difícil. A vida está sem forma e vazia. Você não sabe o que vai fazer amanhã, não é verdade? Estragou tudo, quebrou tudo, foi tudo embora. Conseguiu colocar o pé pelas mãos, não foi? Conseguiu jogar no lixo as coisas mais importantes, não foi isso? Conseguiu dizer o que não deveria dizer. Meteu o nariz onde não foi chamado, não é verdade? Assinou a promissória quando todo mundo disse, não assine. Então essa é uma noite especial. Porque Ele ama transformar o caos em vida. Porque Ele é a vida. Ele ama pegar cada um de nós que perdido está, ou se perdeu no tempo e no espaço, e nos colocar de novo no centro, porque Ele é o caminho. E Ele ama pegar todos aqueles que estão perdidos nas ideias, nos conceitos, no que é ou não sério, no que é ou não fake, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Porque o Logos veio. Porque nós precisávamos de verdade, do caminho e da vida. Eu te convido a, durante todo esse quadrimestre, estudar essa preciosidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu te convido a tomar um cuidado muito sério. Sabe por quê? Porque no final de todas as coisas, Deus não gosta de perder tempo. Haverá um dia em que todos vão se encontrar com Ele, crendo ou não. E Ele dirá a alguns, vinde. A outros Ele dirá, tchau. Eu não te conheço. Está na hora de eu e você não só conhecermos o Logos,
Está na hora de sermos conhecidos por Ele. Porque não é à toa que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando João escreve, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele. João está dizendo, assim como o mundo vivia numa balbúrdia incomensurável, hoje o universo também está vivendo numa balbúrdia incomensurável. Isso é mentira, pessoal, não tinha como. Nós estávamos vivendo à luz do Império Romano, e se havia algo que era organização e vida e paz e felicidade, era o Império Romano. Pois é, Jesus veio, porque o homem, em pleno Império Romano, o maior dos impérios, estava sem caminho, vida e verdade. Como Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso. Como Ele nos permite o recomeço, o iniciar, o continuar, nos dando vida, verdade e caminho. O Logos não foi reconhecido pelos seus, mesmo sendo a luz do mundo. Mas o mesmo João diz, e Paulo também diz, que essa luz brilhou em nosso quê? Coração. Proposta para a semana: entregar a vida, a alma, o coração a Ele, e acreditar que com muita calma Ele vai dando forma e Ele vai colocando conteúdo, até que quando chegarmos na Nova Jerusalém, possamos olhar e Ele possa dizer da obra dele em nós, e dizer, é muito bom. É muito bom. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque a primeira dimensão da Tua vinda significou: o mundo estava em ampla e absoluta desordem, e Tu vieste, Senhor, para fazer de forma idêntica àquilo que o Gênesis fez, só que agora de forma muito mais difícil, porque é o coração do homem, é a vida do homem. Senhor, nós reconhecemos que a nossa vida sem Ti é desordem, reconhecemos que a nossa vida sem Ti é desencanto, reconhecemos que a nossa vida sem Ti é morte, reconhecemos que a nossa vida sem Ti não passa, Senhor, de ilusão e vã ilusão. Nós Te aceitamos como palavra de Deus. Nós Te aceitamos como Logos de Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor, nós queremos nos submeter à direção do Teu Evangelho, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença eterna. Nós reconhecemos a Ti como o caminho, a verdade e a vida, e abrimos a nossa vida para que Tu nos conserte, Deus. Conserta nossos pensamentos, conserta nossa alma, conserta nossos caminhos, conserta nossa visão, conserta-nos porque estamos cansados de cair e levantar, e cair e levantar, e cair e levantar. Conserta-nos de forma definitiva para a obra que Tu tens em nós. Conserta-nos, ó Deus. Muda nosso coração, muda nossa alma, muda todo o nosso ser. Amém e amém.